Palavras do Rocan. Ministra Sandra Alice Nosquese. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, obrigada aos que nos assistem. E antes de iniciar, eu quero agradecer o carinho de todos, da forma que me receberam no culto do Paraíso Terrestre, após alguns meses afastada. E mesmo quando a gente está com o coração sangrando, é muito bom estar de volta. Muito obrigada. Agradecemos a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos o culto à saúde e à prosperidade deste mês. Pedimos através das nossas orações pela nossa saúde e prosperidade espiritual, emocional e física. Temos como salmo de hoje, misterioso plano. Todo o silêncio das trevas foi de repente quebrado. Um som forte e ruidoso agitou o mundo. Aqui Meixo Sama descreve a transição cósmica, o rompimento do silêncio associado às trevas, a ignorância, o sofrimento ou a era da noite. Por um som poderoso, símbolo de despertar, revelação ou intervenção divina. Valeu a pena as divindades esperarem 3.000 anos. Agora se levanta o sol do Oriente. Essa parte expressa júbilo e esperança. O tempo de espera, 3.000 anos, é simbólico, marcando um ciclo longo e significativo. O sol do Oriente representa o surgimento da luz divina, do Messias ou de uma nova era espiritual. O Oriente também é uma referência tradicional ao local de nascimento da luz. É tão poderoso o misterioso plano de Deus Supremo. Não existe lógica para compreendê-lo. Essa conclusão reforça a ideia de que os desígnios divinos transcendem o entendimento humano. O plano de Deus é misterioso e não se submete à lógica ou raciocínio comum. É acessado pela fé, pela intuição e pela vivência espiritual. Neste salmo, como é típico nos escritos de Meixo Sama, percebemos uma vibração de revelação, renovação espiritual e confiança na providência divina. Ele celebra o momento em que um novo tempo se inicia. Não apenas como mudança exterior, mas como transformação da consciência da humanidade. Na Bíblia, a revelação de Deus não se submete, não é somente uma coleção de histórias. Ela é o desenrolar do plano de Deus para salvar a humanidade. Deus revelou seu plano por meio das alianças e promessas que vão se cumprindo ao longo do tempo. Todos sabemos que o misterioso plano é, na verdade, tudo o que se refere à natureza transcendente de Deus. Essa natureza divina, com sua sabedoria e poder ilimitados, é a fonte do seu plano para toda a humanidade, cujos desígnios e ação são, na maioria das vezes, incompreensível para a mente humana. Realmente, né?
ser humano está longe de compreender o processo divino. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente busque, por mais que a gente tenta colocar em prática aquilo que estamos buscando e aprendendo, a gente sempre questiona. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu estou na doutrina messiânica, já vai completar 20 anos. Ainda que eu tenha aprendido muitas coisas, evoluído um pouquinho, que eu tenho muito para evoluir. Esse último episódio da minha vida teve um momento que a situação foi tão profunda que eu parei, olhei para o alto e falei: sumiu todo mundo. Aonde vocês foram parar? Acho que estão todos surdos. Eu falei exatamente desta forma. E eu questionei. Mas ao mesmo tempo que você questiona, você sente a atuação de Deus. E Ele te reveste de uma forma tão grande que o seu questionamento se torna uma vírgula, um grão de areia. Aí Ele vem no meio de toda aquela turbulência, mas Ele te apresenta algo como saída. Então nós precisamos aprender a parar de questionar. Porque a gente questiona, e quando a gente questiona, isto mostra insegurança e falta de fé. E é o que a gente precisa aprender a entender melhor esses planos que Deus tem para cada um de nós. Esse mistério que, na verdade, nós não vamos entender. Por isso é mistério. As divindades também foram marcadas pelo misterioso plano de Deus. Tanto que Jesus veio com a missão de salvar a humanidade de todos os seus pecados. Meixo Sama também estava dentro desse plano. Ele apenas não imaginava, pois até que teve a necessidade de se render a Deus. Os planos de Deus se cumprirão, porque Deus não depende do nosso sim. Ele rege o mundo com seu poder e amor infinito. Veja bem, Meixo Sama era ateu. E dificilmente você vai ouvir um ateu se render às coisas de Deus. Mas quando Deus tem um processo para a nossa vida, porque a gente chega aqui predestinado a várias situações e destinado a outras. Aquilo que foi predestinado já está escrito nas estrelas e não vai ser mudado. Agora, aquilo que fomos destinados, nós podemos mudar. Tanto que, por ele ser ateu, em algum momento caiu a ficha dele e ele falou: não, eu preciso me render. Então ele mudou esse destino dele, porque o predestino falou mais alto na vida dele. E olha a missão que ele tinha, e a missão de tantos messias que o mundo espiritual ainda está preparando. E sabe-se lá se já não tem muitos em nosso meio, mas nós ainda não nos demos conta. O Supremo Deus é maior que todo o mal que possa ser feito neste mundo e consegue, por sua força, dar curso à sua vontade, usando-se até mesmo do mal
e dos nãos do homem. Nós é que necessitamos da sua graça e da sua compaixão para lidarmos com as dificuldades das nossas vidas. O misterioso plano de Deus vem de encontro com as nossas vidas e nem sempre damos contas, pois estamos voltados apenas nas coisas materiais. As pessoas estão tão aceleradas em resolver problemas, em correr atrás de dinheiro, em pagar conta, enfim, que elas não se dão conta. Mas em algum momento você vai ter que parar. As coisas acontecem de uma forma que é do nada. E de repente você olha e você tem que desacelerar. Então, enquanto a gente só estiver voltado para o que é material, conquista, é óbvio que todos temos que ser prósperos. A vida em si, ela te faz ter que correr para pagar conta, sustentar a família, é um processo. Mas neste processo, não é a religião, é a espiritualidade. Ela precisa estar na frente, porque nós não viemos do nada. Nós não somos apenas pessoas, existe algo mais. Mas até que a humanidade, o homem, venha a entender isso, vai ser difícil o paraíso se instalar. Não que ele não vai acontecer. Como o seu Sidney falou, eu também quero fazer parte. Mas a gente vai precisar reencarnar muito para vivenciar isso. Mas quem sabe um dia, né? E a gente vai se encontrar de novo nesse mesmo paraíso. Temos o livre-arbítrio, o que envolve a liberdade de escolha. Só não podemos esquecer que para cada ação nossa, sejam elas boas ou más, terão consequências significativas em nossa vida, sejam na material e na espiritual. Então a gente precisa prestar muito atenção, porque de alguma forma tudo vai ser cobrado. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. Nós viemos aqui para aprender, para evoluir, para mudar aquilo que nós podemos mudar e tentar fazer o nosso melhor. Então em tudo vai haver um peso, até no pensamento, porque Deus, uma vez eu vi um comentário, um vídeo, algo mais ou menos assim, que uma pessoa estava passando por uma situação de muito conflito, mas ela não se colocava diante de Deus da forma em que o homem cria. Eu tenho que ajoelhar, eu tenho que gritar, eu tenho que chamar por Deus. Não é assim. E essa pessoa, ela teve um episódio tão grave, e ela estava no meio de uma estrada, dirigindo um caminhão. E por um momento esse caminhão teve um problema. E ali essa pessoa se encostou e deitou e começou a orar a Deus. E ele sonhou com Jesus. E nesse instante ele olhou para Jesus, que na verdade não era um sonho. Jesus levou ele para uma outra dimensão. Eu não vou me esticar muito. E naquele momento, Jesus disse o seguinte para ele: eu não preciso de palavras bonitas. Eu não preciso que gritem pelo meu nome.
Mas, Senhor, eu estava fazendo várias orações deitado na minha cama. Ele falou, é no silêncio da noite, olha, eu fico arrepiada, que eu ouço os corações. Aquela oração que você faz deitadinho na sua cama, em silêncio, é a que Deus mais ouve. Então, o que a gente precisa, na verdade, é se agarrar a isso. Mesmo quietinho. Porque é no silêncio da noite mesmo que você sente até a consciência da sua alma. Deus não quer palavras bonitas. Deus não quer que você decore nada. Deus vai olhar o que está dentro do seu coração. A vida conversa com a gente todo o tempo. Ela fica mandando sinais o tempo inteiro, tentando nos lembrar que Deus tem um plano para nós. A gente é que não presta atenção. E do nada, a vida vem e te cobra. E é assim. E até que ponto nós estamos preparados para ser cobrados? Eu não digo que muitas situações que ocorrem é uma cobrança. Mas será que eu estou pronta para quando ela vier cobrar? Eu mesma tive um episódio há meses atrás com o meu marido, todo mundo sabe. Nós não imaginávamos. E aí você tem que encarar. Você tem que ir para cima, ainda que doa. Mesmo sabendo qual vai ser o final da história. Mas ainda que você saiba qual é o final, a tua fé tem que estar ali mesmo quando você questiona. Porque a única certeza que nós temos é o que vai nos conduzir. Então a gente não precisa ter nada decorado, não é religião, não é gritar o nome do Senhor, de Meixo Sama, das divindades, não. É olhar para frente e crer que seja qual for o final, Deus não vai te desamparar. Desde o momento em que nascemos, já estamos incluídos no misterioso plano de Deus. O problema é que às vezes a vida está pedindo uma retomada e ao mesmo tempo pode estar cobrando de nós muitos pedágios. Só que é preciso ganhar alguma rodagem para entender o porquê das novas rotas. Se analisarmos o nosso passado, já deveríamos entender que vivenciamos parte de um misterioso plano. Se olharmos para o nosso presente, veremos que estamos tendo o mérito de vivenciar outra parte desse misterioso plano. Não seria então a partir desse presente que podemos elaborar um futuro com mais fé, sabedoria e melhores escolhas? Tudo nos foi dado com perfeição. A vida é perfeita, até mesmo na sua imperfeição. O que está nos faltando é olhar mais com olhos espirituais e não permitir que a nossa visão carnal destrua a espiritual. A gente tem que olhar além. Porque nas coisas mais simples,
até mesmo nas conquistas materiais. Olhe para frente. Olhe de que forma você conseguiu ter esta conquista material. Olhe para o espiritual. Porque quando a gente permitir que a nossa visão carnal seja tirada, a nossa visão espiritual seja tirada e só olhamos com a carnal, a gente sofre. Precisamos ter consciência de que em nossa missão, as coisas espirituais é que vão determinar a nossa caminhada. Deus tem um plano para cada um de nós. E o que está faltando para que este plano aconteça com perfeição é, na verdade, permitir que Deus conduza a nossa vida. As adversidades, muitas vezes, chegam sem avisar e nunca vamos estar prontos para lidar com elas. Nossa única saída é estar perto de Deus e deixar que Ele nos conduza a ponto de podermos entender melhor o seu misterioso plano em nossas vidas. Então, a gente vai vivenciando situações no decorrer das nossas vidas. Você vai criando muitas cicatrizes, muitas cascas. Mas a gente não pode se tornar pessoas duras. A gente tem que deixar a sensibilidade, a emoção fluir. A gente tem que olhar com olhos de amor, mesmo que doa. Para mim doeu e está doendo muito o que eu vivenciei. Eu não tenho palavras para descrever o que eu vivenciei desde outubro do ano passado. Mas a minha fé, ainda que eu questionei, foi ela que me manteve e que está me mantendo. Hoje eu sou grata a Deus, a Meixo Sama, por eu estar de volta, retomando aos poucos. Porque ainda que o coração sangre, eu não vou desistir e eu não vou parar. Eu vou até quando Deus e Meixo Sama me permitir. E uma coisa que nós temos que ter a certeza, ainda que somos partícula divina, ainda que viemos para executar algo, não podemos esquecer que somos também um milagre, mas um milagre temporário. Tá bom? Então o que eu tinha para passar hoje era isso. Desejo um excelente final de feriado. Que Deus e Meixo Sama abençoe cada lar, cada família, com muita saúde, prosperidade, e que a gente possa dar continuidade à nossa missão, ainda que em alguns momentos doa. Tá bom? Obrigado a todos e uma excelente missão. Fiquem com Deus.